Salve Maria, sou missionário São Roberto, que é o terceiro vídeo refutando, né? Fala sério, pastor, Jesus fundou a Igreja Católica? Pedro foi o primeiro Papa? Já mostramos aqui na Bíblia, refutando que, sim, Pedro ele foi o primeiro Papa. Líder dos apóstolos. Sucessor de Cristo na terra, porta-voz, de acordo com o Velho Testamento, que Moisés era porta-voz, e Moisés morre, Josué sucede seu lugar. Cristo vai na nuvem, deixa Pedro como seu porta-voz, para apacentar as ovelhas, para apacentar os cordeiros. João 21, do 15 a 17, né? Mas vamos lá. E esse ministério em Lucas é infalível. Por quê? Lucas 22, porque Cristo rogou por Pedro, para esse ministério ser infalível. Por isso que os dogmas da igreja é infalível. (22, 31). Ó, nenhuma passagem bíblica você vai ver Cristo orando por Paulo, Cristo orando por Tiago, Cristo orando por João, Cristo orando por etc, etc, etc. Só por Pedro. Por quê? O pastoreio, a primazia está sobre a vida de Pedro. Porque só Pedro, pastor, fala sério, teve a revelação. Através dessa revelação, é uma revelação da igreja futura, em Atos Apóstolos 2 ali, a igreja era em Jerusalém, o livro de Atos Apóstolos é um livro de travessia, tanto que o livro termina em Roma, quando o apóstolo Paulo chega em Roma, e é martirizado. Pedro e Paulo, os dois maior coluna. Pedro, que é o Papa universal, o pastor universal, e Paulo, que perseguiu a igreja, o menor dos apóstolos, que trabalhou mais para edificar a igreja. Sob o pastoreio, jurisdição do pastor universal. E tanto que ele se converte, ele não funda outra igreja. Ele não prega outro evangelho. Abraça essa doutrina. As apóstolos 42, precisava ir dos apóstolos. Em 1 Coríntios, do 15, do 1 em diante, você vai ver como ele manteve uma integridade do evangelho que foi pregado. Para não ter caminhado em vão. Foi reconhecida a sua graça pelos colunas. E vamos, ó. Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclama para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos, ó. Interessante. Por isso que esse ministério é infalível. A oração de Cristo não tem autonomia? Interessante. Mas vamos lá. Olha só. Os caras não creem na igreja. Então não adianta. Eu estou perdendo meu tempo aqui também. Mas estou refutando por quê? Para os católicos ter argumento. Refutar esses caras. Eles, não adianta nada discutir com eles. Eles não acreditam na igreja. Eles acreditam em Ellen White e na escritura. Mas até agora ele não mostrou um versículo bíblico provando. Não mostrou na patrística provando. Eles não provam porque eles não têm prova. Do ano 30 até o ano 67. Algumas coisas são importantes mencionar. A primeira é que o primeiro Papa, segundo a Igreja Católica, sendo Pedro, não foi uma boa escolha. Talvez se eles dissessem Paulo, que não era casado, ficaria mais em consonância com a teologia católica de que o Papa Você já refutei, vamos mais para frente. Mas Pedro era casado. Lembre-se que Jesus ditas por Pedro como primeiro e depois vieram outros e tal. E ele estava nesta posição, agora seguindo esta sucessão. Isso aconteceu pela primeira vez em 445 depois de Cristo, por Leão I. Então, a gente vai percebendo aí como que a coisa foi sendo construída. Mas, voltando aqui para a listagem dos papas, nós temos que o próximo papa, depois de Pedro, de acordo com o registro católico, seria São Lino. Quem foi Lino? Você já ouviu falar de Lino? Discípulo de Pedro. Você ouviu o apóstolo João ou outros apóstolos mencionarem Lino como sendo uma figura importante, o próximo líder da igreja cristã? Porque eu nunca vi. Eu acho que se Pedro morre, quem deveria assumir? Não, você acha nada. Quem acha é a escritura, meu querido. Você tem que provar, não a sua visão, a sua interpretação, não, a escritura. Por quê? A igreja expandiu. Eles foram pregar para todo canto. Pedro foi para um lugar,
Tiago foi para um lugar, João foi para outro lugar, etc. Pedro teve discípulo, João teve discípulo, apóstolo Paulo teve discípulo, como o evangelista São Lucas também era discípulo de Paulo, evangelista São Marcos, que não é apóstolo, que não viu Cristo, que não caminhou, era discípulo de Pedro, São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia era discípulo de João. Lino era discípulo de quem, meu querido? Vai procurar na patrística. E foi martirizado ali, em Roma. Não é a sua visão, ô protestante, é a visão base bíblica e a visão histórica da igreja. Patrística. O Eusébio Cesareia fala. Pedro pregando a palavra ali na Babilônia, que é Roma, segundo Pedro, 1 Pedro 5,13, e o evangelista São Marcos ia escrevendo, depois Pedro ficou sabendo, ficou ciente e aprovou, porque São Marcos sentiu o desejo e inspiração do Espírito Santo de escrever a pregação de Pedro. Se você for estudar o livro de São Marcos, é a pregação de Pedro. Se você for estudar o Evangelho de São Lucas, é a pregação do apóstolo Paulo. E por aí vai. Não, eu acho a minha visão. Por que não Pedro? Mas por que não Paulo? Já falei, Paulo não teve. A revelação, Paulo é o menor, os últimos, o menor dos apóstolos que perseguiu, devastou a igreja. Vemos que tem uma igreja. Já temos um ministério, já temos doutrina, já temos um pastor universal. Eu quero que você, Rodrigo Silva, tem outro pastor, esses pastores adventistas, o programa Na Vida da Verdade, prova base biblicamente. Não tem como. Vocês não conseguem refutar aquele que conhece a Escritura. Magistério, tradição e Escritura. Vocês vão mudar, vocês vão rodar, não vai provar nada. Não é a sua visão, cara. É a visão da Escritura. Porque a Escritura foi inspirada, escrito por pessoas, autores, que é da igreja, do ministério, por inspiração do Espírito Santo, pelo um pastoreio. Então não foi pessoas comuns que escreveu. Outro espírito, outra revelação, segundo Coríntios 4, e não pegava Jesus diferente, que é outro espírito. Mas vamos terminar esse vídeo aqui. Esse vídeo já 3 vídeos, cara. Quantas horas já tá aqui já? E não provou nada. 30 minutos ainda. O líder supremo da igreja. Vamos ser, assim, usar uma lógica rápida. Morreu Pedro, ano 67. Certo. Quem seria o próximo indicado? Veja, João estava vivo, ele só morre no ano 100. João não poderia ser, olha, o apóstolo de Cristo, alguém que andou 3 anos e meio com Jesus. Será que... Quem é o porta-voz? Quem é o pastor universal? É João? É Paulo? É Tiago? É São Lucas? É São Policarpo? É Santo Inácio? É Santo Irineu? Quem é o pastor universal? Pedro. Então, se Pedro é o pastor universal, Cristo sob ti Pedro e firme igreja, eu pastorei a Pedro, João 21, 15, 17, Pedro ele é o sucessor, porta-voz de Cristo na terra, para pastorear a igreja. Então, Pedro ele é o pastor universal. Ele envia, ele escolhe o que ele quer. Pedro escolheu quem? São Lino, que caminhava com Pedro. Por que não Tiago? Por que não? Eles estão em outro lugar pregando, proclamando o evangelho, como Felipe proclamava lá na Antioquia, lá para Eunuco. Ananias ficava ali em Jerusalém pregando, converteu o apóstolo Paulo. Que interessante. Deixa eu ver se eu lembro um versículo aqui. Atos. Olha só. Atos 2. É só. 7. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam como estão... Como então todos nós? Uma base para você entender o que os apóstolos estão fazendo. Ouvimos falar em nossa própria língua materna. Partos, metos, lemitas, tinha tantas pessoas de várias nações, os apóstolos estão indo para lá, para o quê? Para, por exemplo, Partos, os apóstolos estão lá pregando. Medos, elemitas, habitantes de Babilônia, estão juntos para todas as nações anunciando, cara. Eles não ficaram ali estabilizados em Jerusalém. Quem ficou foi Tiago. Interessante, né? Olha só.
Atos dos Apóstolos 9, 31. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se em ela caminhando no temor do Senhor e a assistência do Espírito Santo fazia crescer em números. Olha só, Pedro que caminhava por toda parte. Então Pedro não ficou só ali em Jerusalém, meu querido, seu mentiroso. Fecha a porta, Tiffany. Pedro caminhava, olha a Bíblia, ó. Atos dos Apóstolos 9, 32, ó. Pedro que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, ó. De cidade em cidade. As pessoas falam, mas quem pregou mais o evangelho foi Paulo. Quem mais? Não, meu filho. Sim, mas trabalhou. Mas Pedro também trabalhou. Ia para toda a cidade, em toda parte. Anunciar o quê? A igreja, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E batizava. Quem estava através de Pedro? Quem estava inspirando Pedro? O Espírito Santo. 31 já diz, ó. Estava em Lídia. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos. Jazia paralítico. Que havia 8 anos, jazia paralítico num leito. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz tua cama. Olha só, cara. E levantou-se imediatamente, só meditando em João 5 ali todinho, você vai ver. Cristo fala para aquele homem ali que está paralítico naquele tanque, naquela piscina de Siloé, etc. Cristo fala o quê? Levanta e anda, pega seu leito e anda. Mesmas palavras que Cristo falou lá em João 5, Pedro está falando. Olha só, cara. Como esses adventistas são mentirosos. Fruto da serpente. Vomito da serpente. Apocalipse 12, 15. Viram todos os que habitavam em Lídia, em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Pedro, resumindo, andando por toda parte, pregando e ainda curando. Em Jopé havia uma discípula, chamada Tabita, em grego, Docas. Esta era rica em boas obras e esmola que davam. Aconteceu que adoecera. Aquele dia veio falecer. Depois de a ter lavado, levaram-no para o quarto de cima. Ora, como Lídia fica perto de Jopé, o discípulo, ouvindo dizer que Pedro ia se encontravam ensinando-lhe, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe que não te demores em vir ter conosco. Morreu a menina ali. Foram até Pedro, porque Pedro fez milagre e prodígio. Ele curando quem? É isso. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todos a viúva, chorando e mostrando-lhe a túnica e os vestidos que Docas lhe fazia quando via. Então, tendo feito, todos saíram, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse-lhe, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e a viúva, entregou-lhe a viva. Esse fato espalhou-se por toda Jopé. Olha, Jopé. Muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ali muitos dias em Jopé, em casa de um curtidor chamado Simão. Aqui, cara, eu não quero nem ver mais esse vídeo desse cara, que é um trabalho em vão que eu estou fazendo. É muita heresia, muita distorção, não prova nada na Bíblia. Pedro ia para todo canto. É isso que os apóstolos faziam. Tiago, João, Santo Estevão, que foi martirizado, apedrejado ali no templo do rei Salomão, pregando ali, em dia de sábado, porque estava reunido ali os sacerdotes, os judeus. Que interessante. É simples entender isso, cara. Olha só que interessante. A diferença do ministério, do envio, dos milagres e prodígios que Pedro fez para um pastorzinho desse. Quem é o Ellen White diante de Pedro? Quem é Rodrigo Silva diante da pregação de Pedro, diante da igreja? Quem é?
Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. Segundo Coríntios 11:3, inspirado pela serpente, como seduziu e induziu Eva. Simples entender isso, cara. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Já encerrei essa cota de vídeo porque é muita heresia, cara. É pensamento meu, visão minha, visão adventista. Não é visão teologicamente, biblicamente, escritura, tradição e o magistério. O cara destrói a escritura, destrói o magistério e a tradição. E a patrística. Salve Maria, sou missionário.